Nosso Pai clemente, que bênçãos faz jorrar, a Deus estão cantando. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, casa do nosso Pai, para mais uma vez prestarmos culto a Ele, louvor, honra, gratidão, e também recebemos todas as suas dádivas de perdão, de vida, de salvação que nós tanto precisamos neste mundo. Começamos nos preparando cantando o primeiro cântico, 196 do Inário Luterano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia
e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, podemos entoar louvores ao nosso Deus, e o introito para o dia de hoje, 13º domingo após Pentecostes, é o Salmo 34, e nós faremos a leitura do versículo 12 até o 22. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida,
a fim de seguirmos seus passos com fidelidade no caminho que leva à vida eterna. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar e cantamos o próximo cântico 25 do Celebrai. Hoje, das impurezas buscar o reino de Deus. Foge do mundo das trevas, anda com os filhos da luz. Desperta do que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desperta do que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Canta, louvando ao Senhor, fala, exaltando a Jesus. Canta de coração, dize ao teu irmão. Sempre o que é bom, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e toda verdade. Desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo te iluminará. Queremos ouvir a palavra do nosso Deus e a leitura do Antigo Testamento está registrado no livro de Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10. Ouçamos a palavra do nosso Deus. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Matou seus animais para a festa e preparou seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ele diz, venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta para si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Queremos ouvir agora a leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 21. Ouçamos a palavra do Senhor. Não se deixe enganar com palavras vazias.
porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Aqueles que puderem se colocar em pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas pelo evangelista João, capítulo 6, do versículo 51 ao 69, onde está escrito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar e eu convido as crianças para virem aqui conversar com o pastor. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Miguel. Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês fazem alguma coisa de errado, vocês tentam esconder aquilo que vocês fizeram de errado? Não? Nunca tentaram esconder alguma coisa que vocês fizeram de errado? Não? E quando ninguém está olhando, nunca deu aquela vontade de fazer nada de errado? Não. Quando eu era criança, quando ninguém estava olhando, dava uma vontade de fazer alguma coisa que não podia. E aí, eu fazia. Mas, quando alguém falava assim, você fez tal coisa? Eu tinha que responder com sinceridade, né? Eu falava, sim, eu fiz. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente tenta esconder. A gente tenta colocar lá no escuro para que ninguém veja. Mas a Bíblia nos diz que todas as coisas de errado que a gente faz, é bom que a gente pegue lá do escuro e coloque na luz, para que as pessoas vejam. Para que a gente veja as coisas erradas que a gente faz, para pedir perdão para Jesus. Por isso, todas as coisas que eu faço de errado, no culto, quando eu chego aqui na igreja, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão para o Papai do Céu. Pedir perdão em nome de Jesus, que Ele me perdoe. Por quê? Os meus pecados são muitos. Eu faço sempre coisas erradas. Faço coisas escondidas. Faço coisas que é melhor deixar escondido no escuro. Mas aí eu digo, Papai do Céu, você conhece. Você sabe o que eu fiz de errado. E sabe o que é melhor de tudo? Papai do Céu perdoa. Ele nos ilumina a vida. Por isso que a gente tem velas em cima do altar, por exemplo. Para dizer que o Papai do Céu iluminou a nossa vida com a fé. A fé que nos une a Jesus. Jesus disse certa vez que Ele é a luz da vida. E quando nós andamos com Jesus, nós andamos na luz da vida, fazendo aquilo que é certo. E quando a gente faz aquilo que é errado, aquilo que a gente prefere esconder, a gente chega a Jesus e diz, Jesus, me perdoa. E Ele perdoa. Certo? Vamos agradecer a Jesus pelo perdão que Ele nos dá? Eu falo e vocês repetem, tá? Querido Jesus, muito obrigado por iluminar a minha vida e me fazer andar na tua luz. Perdoa todos os meus pecados
as coisas ruins que fiz e abençoa a minha vida para que eu possa fazer sempre coisas que agradem a Ti. Eu Te agradeço porque na cruz Tu levaste os nossos pecados para morarmos contigo para sempre no paraíso celestial. Abençoa também a nossa escolinha, onde vamos aprender um pouco mais sobre o seu amor por mim. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Quem tiver oferta pode colocar na igrejinha, tá bom? Tá. E hoje quem vai levar a velhinha? Vai ser o Joaquim? Primeiro vai colocar a oferta, né? Então tá. E hoje quem vai dar aula para vocês é a Prof. Betânia, tá? Deus abençoe o culto de vocês. E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 240 do Inário Luterano. A pobre alma aflita já então se atormenta, quando em Jesus Cristo ela não se alimenta. O que Cristo dá só nos pode suprir, com isto sim tudo podemos fluir. Junto ao buscar, mas acima suas alturas não os deves levantar. Ali Deus com o homem num só reunidos, ali se revelam mesmo os feridos. Lá só encontramos a parte melhor, celeste fulgor. Tanto desejar eu devo tão somente a ti, Jesus. És o meu inteiro erro, minha vida e minha luz. Que muitos reneguem e voltem ao mundo, eu quero seguir-te em afeto profundo, pois tens as palavras que vida nos dão, o Espírito nos e salvação. Plena paz com alegria, enche todo o coração, pois meu bom pastor me guia a bons pastos da mansão. Nada mais sublime minha alma deleita que ter-se com Cristo na união estreita. Não há bem que possa me reconfortar, tal como na fé meu Jesus contemplar. Eis Jesus, porque somente tu
teu bom caminho, vem reconduzir-me com todo carinho. Isto é necessário, que resta só é vão, que apenas Jesus seja meu galardão. Em nome de Jesus. Amém. Desde quando eu ingressei no ministério pastoral, uma das coisas que mais me chama a atenção, por parte das lideranças em geral, seja da igreja nacional ou seja das igrejas locais, é o medo de afastar pessoas da igreja. Se eu disser tal coisa para o fulano, ele vai se ofender e vai abandonar a igreja. E devido a esse sentimento de medo de afastar pessoas, muitas verdades acabam sendo omitidas. É fato que nós precisamos cuidar da forma como nós falamos a verdade, para que seja sempre dita com parcimônia. Mas precisamos ter em mente que, em alguns casos, é duro de se ouvir a verdade. Ela vai escandalizar e poderá, sim, resultar em abandono de pessoas da igreja. Afinal, sempre haverá descrentes entre nós. E a qualquer momento, tal pessoa pode se manifestar como descrente. Na sinagoga de Cafarnaum, havia um pregador que reunia muita gente, muitos discípulos, toda vez que ele ia pregar. Os seus sermões eram excepcionais, excelentes. Tinha muita sabedoria envolvida, era fora do comum. E não apenas o seu ensino chamava a atenção, como também os seus milagres, as maravilhas que ele fazia. O último milagre que foi realizado foi a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens. E logo no dia seguinte, lá estava o pregador na sinagoga de Cafarnaum, pronto para mais um de seus belos sermões. Porém, dessa vez, o sermão não foi tão agradável. Aliás, foi deveras estranho. Muitos dos que o seguiram, por causa do pão que ele havia multiplicado no dia anterior, começaram a murmurar entre si. Porque neste discurso, ele se apresentou como o pão que desce do céu e que dá vida eterna. Como pode ele dizer que desceu do céu? Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe. João 6,42. Discutiram entre si quando aquele pregador disse: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou. Contudo, o ponto alto da discussão em torno do sermão foi quando Jesus afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 51. Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Questionaram os judeus, indignados.
Mas o fato é que Jesus não estava incentivando uma espécie de canibalismo para comer a sua própria carne, falar da necessidade de comer a carne e beber o sangue. E aqui também Jesus não estava propriamente falando de Santa Ceia. Comer e beber aqui são termos usados nesse contexto para se referir à fé. Ao crer na pessoa do pregador como um ser divino, que desceu do céu, que foi enviado da parte de Deus, lá do céu, para a terra, a fim de por meio dele recebermos e apreendermos os nutrientes da vida eterna. Perdão dos pecados, salvação, nova vida espiritual. Comer e beber aqui é o apropriar-se da pessoa, a fim de permanecer nela e ela permanecer em nós, conforme está no versículo 56. Esse pregador está se colocando acima de Moisés e atribuindo a si mesmo um caráter divino, como se agora dependesse unicamente dele a nossa salvação? Como lidar com um discurso tão duro e difícil de compreender? Nessa hora alguém poderia ter chegado em Jesus e lhe dito assim: mestre, é melhor você parar de falar, senão você vai escandalizar muita gente e vai acabar afastando esse povo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus também não pensou nessa possibilidade de parar ou amenizar o seu discurso. Afinal, ele tem consciência de que o mesmo discurso que atrai multidões para si é o mesmo que afasta milhões da salvação eterna por ser loucura. E o que ele fez? Ele continuou pregando, mas agora com mais ênfase. Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, no céu, à destra do Pai. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Alguns nesse momento podem estar pensando: poxa, Jesus, precisava ser tão duro com essas pessoas? Jesus não teve medo de falar a verdade. Por mais dura que ela fosse para alguns dos seus ouvintes. E assim, por causa de uma verdade dita por Jesus, de uma hora para outra, aquela multidão que havia clamado antes: dê-nos sempre desse pão, virou as costas para Jesus, sobrando apenas os 12 discípulos que ele havia escolhido. Está vendo? Se Jesus falasse com mais jeito com as pessoas, talvez não tivesse afastado tanta gente. Mas com esse seu discurso pretensioso, com esse seu discurso duro e radical, ele acabou afastando muita gente. Não é isso que nós dizemos a respeito dos pastores que passam pela igreja? Quando por vezes eles usam palavras duras em seus discursos? E não só de pastores, como também de gente da própria igreja. Como se a culpa de muitos se afastarem fosse unicamente
de quem fala coisas duras. A verdade é que, por mais que a gente tente ser o mais politicamente correto possível nas nossas palavras e nas nossas ações, as pessoas vão abandonar a igreja. Vão abandonar a fé. Vão abandonar a comunhão. Vão abandonar o próprio Cristo. Se nem Jesus conseguiu agradar todos os seus ouvintes com a verdade, quanto mais nós. O fato é que os únicos que ficarão conosco são os discípulos de Jesus. E ainda assim, vão ter alguns Judas entre nós. A pergunta que eu faço é esta para vocês. Como você reage ao duro discurso de Jesus? Um discurso que afirma com todas as letras que somente pelo comer da sua carne e o beber do seu sangue, ou seja, pela fé nele, é que as pessoas podem viver eternamente. Sejam honestos comigo. Parece ser razoável que Deus condene ao inferno um judeu só porque ele não creu em Jesus como o Cristo, o Messias? Como Deus pode condenar uma pessoa religiosa de muita fé só porque ela achou que iria para o céu por causa das suas muitas boas obras? Como Deus pode salvar um assassino crucificado só porque ele passou a crer em Jesus nos seus últimos minutos de vida? E condenar uma pessoa que foi honesta a vida toda, trabalhou, foi bom pai, foi boa mãe, que nunca fez mal a ninguém, só porque não conhecia e não acreditava em Cristo? Não é duro ouvir esse tipo de discurso? É óbvio que é duro. Ele ofende. Ataca o nosso senso de justiça. É por isso que Paulo escreve: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Esse tipo de pregação escandaliza você? E quando outros assuntos entram em pauta, como Paulo escreve aos Efésios, fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso escandaliza você? Hoje, infelizmente, nós não podemos mais dizer certas coisas, certas verdades, por causa do medo de ofender as pessoas, de ser acusado de intolerante, de fanático, preconceituoso. Se nós afirmamos que o mundo foi criado em 6 dias, nós somos acusados de ignorantes.
Se afirmamos que o relacionamento entre homossexuais é pecado, é abominação, somos acusados de homofóbicos. Se afirmamos que não podemos ser ecumênicos no que tange doutrinas, nós somos taxados de fundamentalistas, exclusivistas. Se afirmamos a uma pessoa que abandonou a igreja, que ela está sendo excluída do hall de membros, nós somos considerados pessoas sem coração. Será que, a exemplo da multidão, você se escandaliza com isso e também quer se retirar? Ora, tudo o que foi dito pelo Senhor Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, pela igreja de todos os tempos, tem como objetivo iluminar o nosso entendimento para não vivermos como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, diz Paulo aos Efésios, não sejamos insensatos, mas procuremos compreender qual é a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? Ela está expressa: que todos comam da sua carne e bebam do seu sangue. Ou seja, creiam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro meio de se chegar ao Pai senão por Ele. Imaginem o quanto deve ter doído o coração de Jesus ao observar esse desprezo pela sua palavra, pela sua pregação, por parte daquele povo judeu. Sendo que tudo o que ele disse foi para salvá-los da eterna condenação. A mesma coisa acontece hoje. Como diz Lutero, nós não pregamos a verdade bíblica para prejudicar ninguém ou para arruinar a vida de alguém, mas para que as pessoas reconheçam a verdade sobre o caminho para o céu e aprendam o caminho da salvação, mesmo que por vezes doa e seja duro de ouvir. Jesus perguntou aos seus discípulos: será que vocês também querem se retirar? E Pedro respondeu o quê? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Que bela confissão! Por mais duras que fossem as palavras de Jesus, aqueles 12 que foram escolhidos por Ele não queriam deixá-lo, porque confiavam nele, confiavam que Ele era o enviado do Pai. Mais tarde nós vemos o mesmo Pedro reafirmando a sua fé diante do sinédrio dos judeus. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E quando os judeus disseram para que ele silenciasse, ele falou o quê? Não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos, mesmo que isso lhe custasse a vida terrena. Afinal, eles já tinham a vida eterna pelo comer e beber da carne e do sangue de Cristo. Ou seja,
pela fé no Cristo Jesus. Com o texto de João 6, que vem sendo trabalhado ao longo de 3 domingos seguidos na igreja, nós podemos aprender pelo menos 3 coisas importantes para a vida da igreja. Primeiro, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer, versículo 44, e se o Espírito não o vivificar, versículo 63. Isso quer dizer que não vai ser o pastor que vai converter pessoas, não vai ser o pastor que vai trazer pessoas para a igreja, muito menos a diretoria ou qualquer pessoa que seja, porque a conversão é obra de Deus, unicamente de Deus, sem a participação humana. Afinal, Paulo vai dizer aos Efésios que nós nascemos mortos em nossos delitos. E só a palavra vivificadora de Cristo pode nos despertar, levantar, iluminar. Segundo, muitas pessoas se aproximam de Jesus apenas por interesse. Queremos pão, queremos curas, milagres, queremos dinheiro, queremos prosperidade. E quando as suas expectativas não são alcançadas, o que acontece? Abandonam Jesus. Terceiro, nenhum ser humano tem dentro de si mesmo o poder para crer e ir a Jesus. Mas todo ser humano tem o poder para deixá-lo. Sim, nós podemos rejeitar a graça divina, tapando os nossos ouvidos e endurecendo o nosso coração. É por isso que nós dizemos com Paulo, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Jesus pergunta a nós ainda hoje: vocês também querem se retirar? Obviamente que ele não faz essa pergunta porque ele deseja ou ele quer que os seus discípulos virem as costas para ele e vão embora. Mas ele faz esse tipo de pergunta para lhes dar uma oportunidade para refletir. E principalmente para dar um salto na fé. Graças a Deus, os discípulos de Jesus, aqueles 12, puderam tomar a decisão correta, contrária à da multidão que havia abandonado Jesus. Nós queremos te seguir, mestre, porque tu tens as palavras da vida eterna. E nós queremos permanecer com Jesus? Se pararmos para pensar, nenhum de nós precisa ficar aqui. Mas é sempre bom perguntar o porquê nós estamos aqui. E não, nós não estamos aqui para ficar achando um motivo para ir embora da igreja, para abandonar. Mas para ser lembrado que convém ficar. Se hoje você está aqui, é porque você não veio por conta própria. Você não veio porque o pastor te obrigou ou porque deseja agradar alguém só porque esse alguém te pediu. Não.
Você foi misericordiosamente trazido pelo Espírito Santo para se encontrar com Jesus, o teu Senhor, onde Ele prometeu que estaria. Você veio para ser lembrado do seu batismo. Você veio para ter o perdão dos teus pecados e de todos eles. Você veio para ser lembrado que você foi unido a Cristo Jesus pela fé para ter a vida eterna. Você veio porque vive nele e ele vive em você. E você se alimenta dele pela palavra e pela Santa Ceia. E é assim que você come do pão e bebe do sangue de Cristo. É assim que você se alimenta do pão que desce do céu. Até o dia em que comerá do pão eterno, lá no banquete celestial. Você vai querer deixar tudo isso? Ficar com Jesus é estar inteiramente comprometido com Ele. Mas não é um comprometimento que alguém nos impõe sobre nós. Pelo contrário. É um comprometimento que nós assumimos porque queremos assumir voluntariamente. Porque Deus nos amou, nós também queremos amá-lo. E esse comprometimento é mais do que um mero envolvimento. E para ilustrar a diferença entre um mero envolvimento com Jesus e um comprometimento com Ele, um pastor certa vez contou a seguinte história. Certo dia um fazendeiro anunciou aos seus peões o seguinte: amanhã cedo nós teremos bacon com ovos no café. Tendo escutado isso, a galinha e o porco começaram a olhar entre si, perplexos. Mas isso me envolve, disse a galinha. O porco, depois de um grunhido com um suspiro, concluiu: é, galinha, você está envolvida. Mas eu estou comprometido. Você vai dar a sua contribuição, mas eu serei a oferta. Amado, ser cristão requer comprometimento. Requer sacrifício pessoal. Muitas vezes nós precisamos sacrificar a nossa má vontade, a nossa inclinação carnal, a nossa preguiça espiritual, a nossa razão egoísta e materialista. Nós não devemos buscar Jesus apenas para coisas materiais ou só na hora do aperto, quando nos convém. Quantos são os que até gostam de Jesus, mas quando Ele nos chama para agir, para crer, para comer e beber, para ter compromisso com Ele, com o seu reino, para se envolver na prática da fé, nós viramos as costas e saímos pela porta dos fundos. Foi isso que muitos fizeram. O abandonaram. Porque acharam muito difícil suportar o que ele ensinava. Não queriam compromisso com Jesus. E entre nós é diferente hoje? Infelizmente não. Nós vemos irmãos não apenas abandonando a igreja, mas abandonando Jesus.
Vão deixando o corpo de Cristo, vão deixando a igreja, vão deixando a fé aos poucos. Faltam num culto, 2, 3. Passa um mês, 2, 3. Passa um ano, 2, 3. E assim parece que cada vez mais obstáculos são colocados no caminho entre a casa e a igreja. Além disso, não acham tão importante ou necessário participar de estudos bíblicos? Não valorizam a comunhão com os irmãos, com Cristo na ceia? Esquecem o seu compromisso de sustentar o trabalho da Igreja de Cristo com as suas ofertas, com o trabalho voluntário, com as orações. Dizem não ter tempo para as coisas de Deus, não veem necessidade de se ter uma vida devocional, de abrir a Bíblia em casa e estudá-la com sua família. Enfim, com muitas desculpas diferentes, muitos de nós queremos esconder o que realmente acontece. Achamos duro o que Jesus ensina e temos dificuldade de nos comprometermos em pôr em prática a fé em Jesus. Amados, a chance de nós virarmos as costas para Jesus é muito grande, se nós não cuidarmos das distrações e das tentações que aparecem. O diabo, o mundo e a nossa própria natureza pecaminosa estão sempre tentando estragar a nossa relação com Cristo. Porém, se é para ficar com Cristo, que seja de forma plena, completa, não em partes ou de qualquer jeito. Não podemos deixar de conhecer cada vez mais este Deus que é por nós. Não podemos deixar de lado a Bíblia e o estudo da palavra. Não podemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, desde a época da carta aos Hebreus. Pelo contrário, nos aproximemos do altar com alegria, para estar com Cristo e receber o seu verdadeiro corpo, verdadeiro sangue, onde Ele prometeu que estaria na Santa Ceia. E é exatamente pela palavra lida, pregada, ouvida, pela Santa Ceia que nós devemos ser motivados à fidelidade, ao comprometimento com Jesus. Porque por meio desses meios da graça nós somos lembrados do fato de que ninguém se comprometeu tanto com a nossa salvação quanto o próprio Jesus. Ninguém fez mais sacrifícios. Ninguém foi mais oferta do que o próprio Jesus, oferecendo a sua própria carne na cruz pelos pecados da humanidade. E por ser o Filho do homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, era o único que poderia realizar a obra da salvação para nos livrar da ira de Deus que está sobre os filhos da desobediência. Hoje, ressurreto nos céus, Jesus quer descer e habitar em cada um de nós.
Ele quer que toda a nossa vida, toda a nossa confiança estejam unicamente nele. E isto para que nós possamos dizer junto com o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu posso ter a certeza de que a promessa dele é para mim. Quem come deste pão viverá eternamente. Por isso Jesus incentiva: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você também abandonará aquele que tem as palavras da vida eterna? Eu rogo a Deus que não, mas que fique e creia em Jesus. Não desperdice o pão que sacia a sua fome de viver. Coma o seu corpo, beba o seu sangue. Comprometa-se em ser um fiel discípulo do seu Senhor. Não andando nas trevas do pecado, mas na luz, como convém a santos. E assim vivam eternamente com Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nos colocamos de pé e oramos o ofertório, dedicando toda a nossa vida ao Senhor, nosso Deus. Em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos, respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar, as formas de oferta são conhecidas, e durante o nosso ofertar nós cantamos o hino 384 do Inário Luterano.
assim prudentes, vigilantes, e no trabalho aqui constantes, andai na luz, andai na luz, andai na luz, e quando enfim chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, com regozijo os céus entrando, os salmos cantam triunfando, em plena luz, em plena luz. Nesse momento que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 15, a Germana Almeida Padilha de Oliveira, daqui da Santíssima Trindade. E no dia 17, o Cláudio de Lima Almeida Filho, lá de Sucupira. Também tivemos aniversariantes de batismo, a Joyce Kelly Guimarães da Silva, lá de Sucupira, no dia 14. E no dia 16, o Ira Newton Alves da Luz, lá de Ouricuri. E também tivemos lembranças de confirmação e profissão de fé, a primeira comunhão, na Igreja Luterana, a Marlene Lira Nascimento, no dia 13, no dia 14, a Graciele Moraes Lopes da Silva e a Mariane Lira Nascimento. Todos estes nós queremos incluir na nossa oração, em forma de gratidão, e também temos algumas súplicas por parte do povo de Deus. A Valéria pede pela Lídia Schmidt, que ela está internada no hospital. E a Vilma pede por todos os que vão fazer Enem e concursos, vão fazer provas hoje, que Deus dê calma e confiança a todos eles, a todos estes. Aqueles que puderem se colocar em pé, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, agradecemos-te por teres enviado o grande pastor que tem compaixão do seu rebanho. Em seu nome, elevamos as nossas orações pela tua família, família de Deus, por todas as nações, tribos, povos e línguas, e por todos aqueles que têm fome do verdadeiro pão da vida. Concede-nos sempre, ó Deus, trabalhar pelo alimento que dura para a vida eterna. Abençoa o ministério desta congregação, na comunidade, para que muitos possam abraçar Jesus como o Cristo e crer que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Concede-nos que nunca tenhamos fome ou sede de outra coisa, senão de Cristo e da sua justiça. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção para todos os lares e escolas, especialmente as escolas, universidades e seminários da nossa igreja. Abençoa todos os lugares onde o teu povo se reúne para ensinar e aprender a tua palavra. E ajuda-nos a lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus Todo-Poderoso, tu colocas pessoas em posições de autoridade para o bem da ordem. Concede sabedoria aos nossos governantes, juízes, responsáveis pela aplicação da lei e todos os que ocupam cargos de confiança pública na nossa terra, para que não hajam em proveito próprio, mas sirvam de acordo com a tua vontade para o benefício de todas as pessoas. Louvamos-te, Senhor, pela tua bondade em permitir que pudéssemos relembrar datas especiais em nossa vida, como aconteceu com Germana, Cláudio, Joyce, Iranilton, Marlene, Graciele e Mariane. Faz com que em cada momento de nossas vidas nos lembremos
das suas misericórdias que se renovam a cada manhã e rendamos graças a Ti por Tuas bênçãos imerecidas. Pedimos-te, Senhor, estejas ao lado de cada um que vai fazer provas nestes dias, seja de concurso, seja do próprio Enem, que essas pessoas tenham calma, confiança, possam colocar o seu conhecimento em prova e assim os melhores possam se sobressair também para a Tua honra e para a Tua glória. Concede o Teu poder de cura aos doentes, especialmente a Lídia, que está internada no hospital, para que, de acordo com a Tua vontade, ela possa dar graças ao Teu nome. Dá o Teu espírito de esperança aos deprimidos, aos solitários, aos que choram a morte de entes queridos. Fortalece a sua fé e assegura-lhes a Tua presença em todas as circunstâncias. Pai Santo, o Teu Filho nos garante que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, e que aqueles que se alimentam dele viverão para sempre por causa dele. Pelo Teu Espírito, prepara os nossos corações para o recebermos quando ele vier até nós na Santa Ceia, para que possamos nos alegrar com as suas promessas e partir na sua paz. Senhor, recordamos com gratidão os sofrimentos e a morte de Teu amado Filho, Jesus Cristo, para nossa redenção. Regozijando-nos com a sua ressurreição vitoriosa dentre os mortos, tiramos força da sua ascensão perante Ti, onde Ele permanece para sempre como nosso sumo sacerdote. Reúne-nos desde os confins da terra para celebrarmos com todos os fiéis as bodas do Cordeiro no Seu reino que não terá fim. Recebe com bondade as nossas orações. Livra-nos e preserva-nos, pois só a Ti damos toda a glória, honra e adoração. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, agora e por todo o sempre. Amém. Podem se sentar. Nós cantamos as estrofes 1, 5, 6 e 7 do hino 263 em preparação para a Santa Ceia. Sempre tenho em Ti
pensamento, dá-me luz e entendimento. Aos teus pés me prostrado, peço a Senhor Cristo amado, vem fazer-me digno e crente, ó meu Salvador clemente. Cristo, vero pão da vida, tua graça me convida para vir à tua mesa. Dá-me, pois, a fé acesa, o manjar tão excelente, me revela o dom ardente que me tens, ó Rei da glória. Dá-me o reino da vitória. Oremos. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para dar-lhes alívio e descanso às suas almas. Suplico-te que me faças sentir o Teu amor na ceia sagrada que preparaste para os Teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da tua justiça, ó Cristo. Lava-me no teu precioso sangue e fortalece a minha fé em ti e aumenta o meu amor para contigo e meu semelhante. Renova minha esperança de salvação e recebe-me, depois desta vida, na tua mesa celestial, onde ofereces aos teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para perdão de pecados. Aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram devidamente instruídos para participar da Santa Ceia e que também fizeram a sua inscrição, poderão vir neste momento. Aqueles que não são membros da igreja, mas têm o interesse de participar,
Peço que, ao final do culto, converse com o pastor, para que, durante a semana ou ao longo das semanas, possamos ver possibilidades de instrução, a fim de uma possível profissão de fé, e assim, em comunhão, em concórdia de doutrina, nós possamos participar desse momento tão sublime na Igreja do Senhor Jesus, quando o próprio Senhor vem ao nosso encontro para oferecer o seu corpo e sangue para a nossa redenção. Primeiramente, a musicista e o passador de slides, o Homero, vão receber a Santa Ceia. Em seguida, aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor. Sem a palavra
Cantamos o hino 264 do Inário Luterano. A Deus louvemos, Ele bendigamos, por nos ter alimentado com o seu corpo e sangue. Confiamos neste dom abençoado. Ó Jesus, teu corpo sagrado, pela Virgem Mãe alustado, e o teu sangue também, livrei-nos do mal. Amém. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos. O Senhor Jesus nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar.
cantamos o último cântico, 321 do Inário Luterano. Na sequência, temos os comunicados da vida da igreja. Mais uma vez, bom dia a todos. Sempre são muito bem-vindos aqueles que vêm à casa do Senhor Jesus, especialmente aqueles que nos visitam pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? Temos recados rápidos. Na quarta-feira, estudo bíblico nos lares, às 19h30. Não temos o local definido, então se alguém quiser se colocar à disposição para sediar, fale com o pastor, até no máximo terça-feira, tá? Para a gente poder se programar e avisar. As aulas de música estão acontecendo aos sábados, às 10 horas da manhã aqui e às 14 horas lá em Sucupira. Profissão de fé vai ser no próximo sábado às 20 horas, a última reunião com um grupo de 4 pessoas, 4 homens, que vão se tornar membros da Igreja Luterana, tá? Culto com profissão de fé no próximo domingo às 9 horas. Receberemos 3 pessoas por profissão de fé. Iam ser 4, mas ele vai ter concurso no mesmo dia. Então, ele vai ser recebido no domingo seguinte, no dia 1º de setembro. Tá? Queremos acolhê-los, queremos recepcioná-los da melhor forma, por isso, venham, se alegrem com eles, se alegrem com a comunhão que nós teremos com eles no participar da Santa Ceia. Tá? Da minha parte, eram esses os recados, por gentileza. Bom dia a todos. 2 recados. Primeiro, estamos com o nosso projeto, né? Quanto vale esse projeto? Hoje teremos pavê de maracujá com ganache de chocolate. Lembrando que o projeto é para a gente pagar as parcelas do computador que foi comprado para a igreja. Então, não esqueçam de passar, vai estar aqui, tá? Do lado do café.
E o segundo recado é quem quiser encomendar Castelo Forte ou 5 Minutos com Jesus, que são os devocionários luteranos. 2025, podem vir encomendar comigo até o dia 10 de setembro, tá? Ambos estão R$ 35. É isso. Por gentileza. Bom dia a todos. Rapidinho. O pastor já falou, né, que nós vamos ter os jovens que vão professar a sua fé e pela primeira vez receber a Santa Ceia aqui conosco. Nós vamos fazer um coffee break e aí para isso a gente convida que todo mundo que vem participar do culto traga alguma coisa. Pode ser um refrigerante, um salgadinho, alguma coisa, tá? Esse momento é importante, né? Jesus contou várias parábolas em que fala da alegria de quando alguém, né, é recebido no céu, né? Então, e sempre tem um banquete de alegria, a história da ovelha perdida, né? Então, a gente vê como é importante. E também como é importante a gente abraçar essas pessoas, para que elas se sintam amadas e queridas. Então, a gente pede a colaboração de vocês. A gente vai estar também colocando no grupo da igreja, daqui de Recife. Era só esse recadinho. Obrigado, presidente. Mais algum recado? Flávia, por gentileza. O pessoal que vai para o Congresso, está lembrando, até o dia 25, a partir do dia 25 é 350 o valor da inscrição, a partir do dia 25 de agosto. Tá? Então, quem ainda não pagou, procurem regularizar aí o pagamento, tá bom? E ainda tem vaga na van, quem estiver interessado, me procurem. E, voltando um pouco para o assunto financeiro, quem não regularizou suas ofertas, por favor, regularizem, porque o final do mês já está chegando e a gente precisa de recursos, tá? Para pagar as despesas da igreja, tá bom? Bem, o congresso vai acontecer em 11 de outubro, lá em João Pessoa, né? Isso. Então, ainda há a informação lá no grupo, quem tiver interesse, tá? E na mesa de recepção, bem como ali na arca, temos calendário Ore por Nós, temos os folhetos com auxílios para a administração dos bens, do tempo, tá? Temos o informativo, levem para casa, leiam, estudem, meditem, façam sempre as suas devoções, tá? Certamente o Senhor vai nos abençoar. Sem mais recados, eu me despeço de vocês. Lá na saída, desde já as bênçãos do Senhor para essa semana que se inicia.